Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Contamos com seu comentário, a sua opinião. Diga de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste o jornal Foco do Brasil e participe do chat ao vivo. Você sabe, o Foco do Brasil é um jornal independente, só é possível por conta da sua audiência e apoio, seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro teve o melhor desempenho nas redes sociais entre os pré-candidatos ao Planalto no mês de maio, de acordo com o Índice de Popularidade Digital, calculado diariamente pela Quest e divulgado, inclusive, pelo jornal Folha de São Paulo. O presidente liderou a disputa na maior parte do período analisado entre 18 de maio e 12 de junho. Segundo o jornal, o desempenho do petista Lula caiu. O número do índice, que vai de 0 a 100, é calculado por meio de um algoritmo de inteligência artificial que coleta e processa 152 variáveis de 6 sites: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Wikipédia e Google, diz o jornal. Os itens analisados são presença digital, perfis ativos, fama, número de seguidores, engajamento, comentários, curtidas por postagem, mobilização, compartilhamentos, enfim, interesse, volume de buscas, entre outros itens. Tudo isso faz do presidente Jair Bolsonaro líder nas redes sociais nos últimos dias. E circulou forte nas redes sociais as análises políticas, em parte da mídia, o nome da ex-ministra Tereza Cristina como possibilidade de ser vice do presidente Jair Bolsonaro nas eleições deste ano. Até o vice-presidente da República, Milton Mourão, elogiou a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina. A ideia de uma mulher ser candidata à vice-presidência em vez do general da reserva, o Walter Braga Neto, o provável escolhido, estaria sob análise. Isso é uma definição que o presidente que tem que entender onde que ele precisa, vamos dizer assim, buscar mais eleitores. Se ele entende que talvez ter a ministra Tereza Cristina com ele vai melhorar, é uma decisão dele, afirmou Mourão a jornalistas ao chegar ao seu gabinete na vice-presidência. Não é só também a questão do eleitorado feminino. Acho que a Tereza Cristina fez um trabalho extraordinário dentro do governo. Ela tem habilidade no relacionamento com o Congresso, ou seja, ela é uma pessoa diferenciada, elogiou Mourão. Segundo analistas, a presença de Tereza Cristina na chapa seria importante para melhorar a posição de Bolsonaro entre as mulheres. A ex-ministra, que é deputada federal, também possui bom trânsito no Congresso e entre o empresariado do agronegócio. Até o momento, Tereza Cristina pretende se lançar candidata ao Senado, eleição aí que, por enquanto, é o que ela tem se dedicado, a possibilidade como pré-candidata. Resta saber, gente, se isso não é uma estratégia da torcida do contra. É inegável que Tereza Cristina é um excelente nome e faria uma excelente posição junto ao presidente Bolsonaro. É indiscutível, é querida, é muito, de fato, talentosa, competente o trabalho que fez. Mas aí tem a questão da ala militar. Hoje tem o Mourão, não é? Da ala militar, Braga Neto, possível candidato a vice aí com Bolsonaro, também é da ala militar. Se não seria uma estratégia para tentar afastar um pouco o presidente Bolsonaro dessa ala, que não há como negar, não é? É um dos pilares da atual gestão e também numa eventual reeleição em um futuro governo. Um pilar muito importante, e quanto mais distante esse pilar estiver de Bolsonaro, mais feliz fica a oposição, não é? Mais fortalecida até talvez. É aguardar para ver. No final das contas, quem decide, de fato, é a opinião pública, é o povo brasileiro. Querem fazer uma briga aí, Leda? Homem e mulher. É isso que eles querem fazer. Não, eu prefiro, vão querer falar que eu prefiro não uma mulher, mas um homem. Ou então tumultuar o que eu já estou fazendo em Brasília. Eu entendo que a escolha de vice, diferentemente do que aconteceu em 2018, foi muito corrido, não deu tempo da gente se conhecer melhor, né? O vice é quase um casamento. Quem vai me substituir, se eu for reeleito, né? Aqui.
eu viajar tranquilo, está todo dia conversando comigo. E o presidente Jair Bolsonaro participou na tarde desta quarta-feira de uma cerimônia, sanção presidencial a vários projetos de lei, com algumas autoridades presentes, incluindo o ministro da Justiça. O presidente Jair Bolsonaro fez uso da palavra, falou sobre vários assuntos. É um governo que trabalha, não faz propaganda do que faz, e se formos colocar na mesa o que temos, realmente, levando-se em conta pandemia, guerra lá fora, problemas hidrológicos do ano passado, tá? Geada, entre tantos outros, estamos num saldo enorme. E é bom sempre fazer comparações, né? Você fala, por exemplo, quantas propriedades eram invadidas pelo MST ano a ano nos governos anteriores e no nosso, tá? A questão de arma de fogo, quantas foram concedidas sem mexer na lei e levando-se em conta o nosso governo com decretos nossos e portarias de ministros. Como a população enfrentou a questão da pandemia, se não fosse, senhores prefeitos presentes, os auxílios prestados pelo governo, em especial o auxílio emergencial. O que é o Pix atualmente? Que acredito que a maioria da população ainda não sabe como nasceu o Pix e quem fez e por que alguns do sistema financeiro estão contra a gente. Será que é porque vão deixar de arrecadar pelo menos 30 bilhões esse ano da população? A questão do FIES. Parece que a Câmara deu uma mexida lá, parabéns. Era perdão de 92%, só aumentaram esse percentual. Parece que foi isso. Tá para a gente sancionar o projeto aqui. Então, são coisas, carteira de habilitação, a lei da liberdade econômica, coisas fantásticas que aconteceu mesmo no momento de crise. E aos poucos, né, vai se mostrando de forma obrigatória. Já parabenizei a TV Globo há poucos dias, no Fantástico, tá, que reconheceram o spray nasal. Fui massacrado quando mandei uma equipe para Israel, né? Podíamos ter usado aqui a fase 2, que deu certo depois lá, e salvo dezenas de milhares de vidas aqui no Brasil, né? Parabéns, fantástico, fez a matéria, 10 minutos, só faltou falar meu nome, o resto foi tudo bem. Então são coisas que acontecem, e tem prefeito aqui, não é fácil a vida da gente, nós temos que decidir, né? Assina, não assina, sanciona, veta, né? O que faz com esse recurso? E tem crítica, é natural, mas devemos salvar o que for possível. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, disse que o governo federal pretende, até o final de 2022, por meio do Programa de Concessões de Infraestrutura de Transportes, chegar a 200 bilhões de reais em contratos de investimentos da iniciativa privada no país. De acordo com o ministro, o governo soma 100 bilhões de reais nesses contratos nos últimos 3 anos e 6 meses. A gente soma, já contratados, 100 bilhões. Se você parar para pensar que o orçamento do Ministério da Infraestrutura em 2022 para lidar com toda a agenda de um país continental é de 6,7 bilhões, 100 bilhões de reais é muito dinheiro, destacou Sampaio. Ele ressaltou que desde o início da atual gestão do governo federal foram passados em concessão para a iniciativa privada 34 aeroportos, 36 terminais portuários, 6 ferrovias e 7 rodovias, o que totaliza 83 ativos. Para atingir os 200 bilhões de reais nos contratos de investimentos na área de transportes até o fim do ano, o ministro destaca novas rodadas de privatização ainda em 2022, como a 7ª de aeroportos, que inclui o aeroporto de Congonhas e o Campo de Marte, em São Paulo, e o aeroporto de Belém. Ele também aponta a privatização do porto de Itajaí, em Santa Catarina, o porto de São Sebastião e o porto de Santos, em São Paulo. É uma expectativa gigante, 100 bilhões, e talvez mais 100 bilhões, ou seja, um total de 200 bilhões de reais em investimentos de infraestrutura, em contratos, não é? É uma previsão extremamente significativa e transformadora no futuro para o país. Confusão na CNN deu o que falar, gente. A CNN, dizem, tentou despejar William Vac e gerou climão nos bastidores da emissora. William Vac quase foi despejado de sua sala na CNN Brasil. Foi uma das manchetes aí que repercutiram. O episódio ocorreu
há cerca de 2 semanas, mais ou menos, quando o jornalista estava no local trabalhando e foi informado que deveria deixar o espaço por ordem da direção e passar a ocupar a redação compartilhada, como os demais colegas. Mas o veterano não gostou e foi tirar satisfações com a chefia da CNN, e a reunião teve ânimos alterados, com direito até à ameaça de quebra de contrato. O portal Na Telinha foi que apurou que William Vac reagiu irritado à ordem da direção da CNN Brasil. A sala que ele ocupa na redação é exclusiva, uma regalia destinada a pouquíssimos profissionais. O privilégio decorre do fato de que o jornalista sempre foi um dos principais nomes desde a fundação do canal de notícias no Brasil em 2020. Vac se recusou a obedecer à ordem e questionou diretamente a CNN. Aí, após uma intensa discussão, ele venceu a briga e parece que vai continuar ocupando sua sala por hora. O local é usado por ele para apurações especiais, conversas com fontes exclusivas e nomes da cena política brasileira, com quem William Vac tem ligação direta. Procurado, inclusive, pelo portal, William Vac não se manifestou. Já a assessoria da CNN Brasil afirmou que o jornalista, que tem 69 anos, ex-Globo, passou a ocupar uma sala de terceiro no início da pandemia da Covid-19 por pertencer ao grupo de risco e a fim de evitar aglomerações com outros colegas de trabalho. Ainda de acordo com o canal de notícias, a determinação para a saída de Vac da sala que ocupa atualmente tem o intuito de viabilizar a ampliação da redação. O espaço deve passar por reformas em breve para que a área de trabalho dos jornalistas fique maior e com novo layout, o que vai implicar na derrubada de algumas salas exclusivas. A CNN Brasil tem enfrentado dificuldades por conta da audiência, tem tido problemas com a concorrência, como a Jovem Pan News e outros canais, até com o próprio Foco do Brasil, que são concorrentes, sobretudo nas redes sociais. E sempre, por exemplo, do jornal, do Foco do Brasil, entre outros que a gente vê por aí, tem uma grande audiência, muitas vezes um índice bem mais elevado que até mesmo alguns trabalhos veiculados pela CNN Brasil. Alguns criticam os posicionamentos até da emissora, com viés político contra o governo, por exemplo, entre outros problemas. Embora veja o mundo nos próximos anos em fortes dificuldades, Paulo Guedes faz uma visão otimista quanto ao futuro do Brasil e justifica. Ele diz que as privatizações dos portos, a redução e simplificação dos impostos, transformação dos bancos públicos, reformas dos marcos regulatórios, chegada de investimentos privados, são algumas das ações que fazem ele prever um futuro melhor para o Brasil. O crescimento do Brasil está garantido para os próximos anos. Estamos em uma transição de uma economia que era dirigida por mercado, que quebrou o Estado. Guedes destacou ainda a venda de 250 bilhões de reais de subsidiárias estatais, além de o governo ter desalavancado os bancos públicos, que enviaram outros 240 bilhões de reais para o governo federal, amortizando sua dívida com a União. Sobre a Petrobras, Guedes disse ser necessário primeiro vender as distribuidoras, quebrar o monopólio do transporte e assim deixá-la limitada ao seu foco, que é a extração do petróleo. Aí nós podemos também privatizar e aumentar a competição, porque o único resultado de uma estatal, que é um monopólio verticalizado, explorando uma commodity, é subinvestimento. Estamos subinvestindo em energia elétrica, em petróleo, há décadas. O Brasil cresce menos, a renda per capita é menor, os ganhos são de monopólio, não são nem socialmente justos, afirmou. Guedes ressaltou ainda que o Brasil é a maior fronteira de investimentos aberta no mundo hoje, com a reforma dos marcos regulatórios que permite ao país ampliar a retomada gradual do investimento privado, que garante o crescimento da economia brasileira. O Brasil está, ao contrário do mundo, começando a decolagem de novo. Já estávamos decolando quando a Covid-19 pegou, caímos menos, voltamos mais rápido e fizemos reformas durante a crise. Segundo Guedes, há 2 sinais claros que serão o desenho da reindustrialização brasileira para o futuro e, ao mesmo tempo, a reinserção na cadeia global: segurança energética e segurança alimentar.
O Brasil é um gigante verde, com a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. E depois de muita luta política, a verdade brasileira está surgindo lá fora. A Europa olha para o Brasil como segurança energética e a Ásia como segurança alimentar, disse Paulo Guedes. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Cristiane Rodrigues Brito, você viu? Ela negou, não é? O pedido de indenização pleiteado pela ex-presidente petista Dilma Rousseff. A petista queria ressarcimento financeiro porque, segundo ela foi perseguida, presa e torturada durante a ditadura militar, como a Dilma Rousseff chama o período do regime militar no Brasil, de 1964 a 1985. A decisão da pasta, no entanto, é orientada a partir de um parecer divulgado em 28 de abril pela Comissão de Anistia. O colegiado entendeu que o pedido não poderia ser analisado, uma vez que a situação já foi reconhecida pelos governos de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, com um recebimento total de R$ 72 mil, o que impediria reparação federal. Ao governo federal, Dilma pediu indenização, veja só, de R$ 10.700 por mês, além da contagem do período em que ficou presa, em 1970, até a promulgação da Lei da Anistia, 9 anos depois, para fins de aposentadoria. A Comissão de Anistia foi instituída em 2002 e sempre foi vinculada ao Ministério responsável por direitos humanos. O órgão tem caráter consultivo e as decisões finais sobre concessão ou rejeição de benefícios cabem à pasta. Nos 5 primeiros meses do ano, a produção de motocicletas, você viu também essa aí, cresceu, não é? 22,9% em comparação ao mesmo período do ano passado, com a fabricação de 569.598 unidades, informou a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas nessa semana, também fabricante de ciclomotores e motonetas, bicicletas e similares, a Abraciclo. Segundo a associação, esse foi o melhor desempenho para o período desde 2015. O resultado também foi positivo na comparação com maio, quando foram produzidas 129.781 motocicletas, o que representou alta de 15,2% em comparação a abril. Na comparação anual em relação ao maio do ano passado, a alta foi de 25%. Em relação às vendas de motocicletas no varejo, a alta foi de 25,6% no acumulado do ano, totalizando 515.724 unidades comercializadas. É um número importante, gente, e também serve como um alerta. Mais motos nas ruas, motociclistas, né? Seres humanos muito mais à mercê de traumas, enfim, consequências gravíssimas quando em um acidente. Portanto, se você é um motociclista, tenha ciência de que, em primeiro lugar, você precisa cuidar da sua vida. É evidente, a moto é muito mais econômica que um veículo. A gente vive um boom cada vez maior dos serviços de entregas nas pequenas e grandes cidades. Mas a sua vida, se você é um dos que trabalha, um dos profissionais do transporte, da logística, que utiliza a motocicleta, tenha ciência de que nos cruzamentos, nos sinais, na ultrapassagem, enfim, em qualquer que seja o seu movimento, a sua vida está em risco. Tenha segurança na hora de fazer qualquer manobra, porque um erro pode ser fatal e causando muita tristeza. Às vezes, a pressa certamente pode levá-lo para um lugar que você não gostaria de ir tão prematuramente. Então, os brasileiros andando mais de moto, o alerta a todos, a você, sua vida tem valor, você é muito importante para o Brasil, para a sua família, para todos nós. Cuidado aí no trânsito. Cerca de 3,3 milhões de trabalhadores nascidos em dezembro já estão aptos ao acesso a até R$1.000 das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, não é? O FGTS. Você, nascido aí, já foi procurar em qualquer mês do ano, hein? O ciclo fechou agora. A Caixa Econômica Federal depositou o dinheiro na conta poupança digital usada para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários para os nascidos em dezembro. Com o lote de dezembro, a Caixa conclui o pagamento do saque extraordinário do FGTS, que beneficiou perto de 42 milhões de brasileiros.
A nova rodada de saques foi anunciada pelo governo em março para estimular a economia e fornecer uma ajuda para os trabalhadores após a pior fase da pandemia de Covid-19. Os valores só podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas e a realização de compras virtuais em estabelecimentos não conveniados. O Caixa Tem também dá direito ao saque em caixas eletrônicos e transferência para a conta aí de terceiros, enfim. O trabalhador precisa ficar atento, hein? A maioria está recebendo o dinheiro automaticamente na conta poupança social digital da Caixa. No entanto, em caso de dados incompletos que não permitam a abertura da conta digital, a pessoa terá de pedir a liberação dos recursos. Todo o processo para pedir o saque é informatizado. O beneficiário precisa ir a uma agência ou não precisa ir a uma agência da Caixa, bastando entrar no aplicativo oficial do FGTS, disponível para smartphones, tablets, enfim, e inserir os dados pedidos. O aplicativo está dando a opção para o trabalhador pedir o crédito em qualquer conta corrente ou poupança de qualquer banco. A possibilidade, no entanto, só vale para quem aceitar fornecer a foto de um documento oficial com fotografia para cadastrar a biometria. O calendário foi divulgado em março, está aí concluído. A liberação dos recursos seguiu um cronograma rigoroso ou rigorosamente em dia, baseado no mês de nascimento. O dinheiro foi liberado em etapas entre 20 de abril até este momento. Outro ponto que o beneficiado precisa ficar atento, gente, é a retirada do dinheiro, hein? Os recursos estarão disponíveis até 15 de dezembro e voltarão para a conta vinculada do FGTS depois dessa data, caso o dinheiro não seja gasto, retirado ou transferido para uma conta corrente. O dinheiro não movimentado será restituído ao FGTS com correção pelo rendimento do fundo de garantia correspondente ao período em que ficou parado na conta poupança digital. E para saber se receberá automaticamente o dinheiro ou se precisará pedir o saque, a pessoa precisa fazer uma consulta. O processo pode ser feito pelo aplicativo FGTS. A ferramenta informa a liberação, se o crédito está disponível, feito de forma automática ou não. O aplicativo também permite a consulta aos valores, a atualização dos dados da conta poupança digital e o pedido para desfazer o crédito e manter o dinheiro na conta do FGTS. E o governo central registra superávit recorde para meses de abril. A arrecadação recorde registrada em abril, você viu, deu repercussão isso também, ajudou as contas públicas, apesar das desonerações para combustíveis, produtos industrializados e dos gastos com o Auxílio Brasil. Em abril, o governo central, Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central registrou superávit primário de 28 bilhões 553 milhões de reais, valor recorde para o mês desde o início da série histórica em 1997. É uma dinheirama, gente. Aí arrecadação subindo, é bom para o governo, né? Mas também a sinalização importante do governo, por exemplo, na redução de impostos, né? Em outros períodos aí, quanto mais o governo arrecadava, o que se via, a possibilidade de rombos, de roubos, de estrondos, de grandes escândalos de corrupção, né? Políticos se viam mergulhar, nossa, quanta grana, caixa forte lotado, cheio, arrecadação e aquela festa, e dinheiro na cueca, e mala cheia, e apartamento com milhões e milhões de reais, era dinheiro correndo para tudo que é lado, encontros noturnos depois do horário de expediente, né? De tudo quanto é lado em Brasília. Tudo, é só você verificar aí o que fez a Lava Jato nas descobertas, verificar as manchetes dos jornais nos últimos anos e décadas, enfim, e você via dinheiro sobrando, festival de roubalheira. Agora é diferente. É possível sentir essa mudança no país. Se é por parte do governo federal atual, se isso envolve outras mudanças também, enfim, você brasileiro que deve dizer. Agora é uma diferença importantíssima, né? Esse resultado aí veio melhor do que o esperado pelas instituições financeiras e superávit. Segundo a pesquisa Prisma Fiscal, divulgada todos os meses pelo Ministério da Economia, os analistas de mercado esperavam um resultado positivo de 17,3 bilhões em abril, muito menor que 28 bilhões. Em relação a abril do ano passado, o superávit primário cresceu 52,9%, descontada a inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E se
no passado, quanto mais dinheiro o governo arrecadava, deixava os políticos e poderosos eufóricos, e aí os escândalos explodiam, né, de corrupção. Aqui a gente tem visto aí nos últimos meses a incessante luta para cortar impostos, inclusive agora aí, envolvendo essa questão do ICMS, não é? Coragem para reduzir impostos, para impactar positivamente a vida dos brasileiros. E ainda sobre o caso Dom e Bruno, a verdade é que a Polícia Federal, conforme foi divulgado, né, fez um trabalho rápido, eficiente e com parcerias importantes com a polícia local no estado do Amazonas, Polícia Civil, Militar, enfim, Marinha, os índios, ribeirinhos, todos os envolvidos, FUNAI, ao contrário da crítica usada para atingir o presidente Jair Bolsonaro politicamente, a crítica feita por oposicionistas e por parte da imprensa, que se aproveitou da situação e do momento e do caso para gerar discórdia e fazer politicagem, não é de praxe, não é? Ao contrário do que tantos disseram, a ação foi rápida, o trabalho foi executado, um caso extremamente difícil, em uma região inóspita, e está aí, então, o caso desvendado. Agora, o andar, o tempo, enfim, vai dizer em relação a quem estaria, se é que tem alguém, por trás desses dois sujeitos aí presos, um deles confessando a atrocidade contra o brasileiro e o britânico. O governo federal já se manifestou, o ministro da Justiça, a Polícia Federal, enfim, e o trabalho, essa primeira importantíssima fase, concluído. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade, queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Maria Vilma Ferraro e Cícero Luiz, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde-amarela. Gratidão pela sua atenção. Que Deus abençoe a você e a sua família.